Pela graça e pela misericórdia do nosso grande e eterno Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos de volta para mais uma mensagem da palavra dele ao nosso coração. Falamos na mensagem anterior sobre quem é Jesus, as testemunhas que testificaram sobre Jesus, João, Paulo, ele mesmo se declarou como sendo o Filho de Deus, como sendo o princípio, o alfa, o ômega, o princípio de todas as coisas, aquele a quem Deus lhe entregou todo o poder no céu e na terra, inclusive o domínio da morte e do inferno. Vamos nessa mensagem aprendermos como e quando Jesus usa as chaves da morte e do inferno? Você já parou para pensar um pouquinho sobre essa questão, sendo que Jesus tem todo o poder no céu e na terra, e Deus entregou a Jesus todo o poder para governar o mundo e dominar sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre o inferno e sobre a morte. Ele tem poder. Paulo diz lá na carta aos Colossenses que ele triunfou na mesma cruz, ele triunfou sobre os seus inimigos. Ele triunfou sobre a morte. Ele triunfou sobre o inferno. Ele se alegrou no momento quando Jesus lhe dá a vitória através da morte de cruz. Parece estranho, uma pessoa morrendo na cruz e triunfando, glorificando a Deus por ser um vencedor. Mas com Jesus e Deus as coisas funcionam assim. Nada está perdido. Absolutamente nada. Vamos lá então. Como e quando Jesus vai usar as chaves da morte e do inferno que estão em suas mãos? Primeiro, a morte. Quando Jesus morreu na cruz, ele deu uma declaração em João capítulo 19, versículo 30, que nos chama a atenção, que desencadeou essa série de mensagens que estamos aqui estudando juntos. Ele disse, está consumado. Ele estava dizendo, Pai, a obra que tu me deste, o poder que tu transferiste a mim, eu terminei realizando com muito êxito, com muita vitória. Estou morrendo na cruz, consumando, realizando, terminando a obra que o Senhor me deu para fazer. Naquele momento, eu acredito que os céus cantavam, glorificavam, rejubilavam diante do trono de Deus. Os anjos glorificavam por Jesus que imbativelmente, exclusivamente, ele realizou a maior de todas as obras que Deus planejou para este mundo. O sacrifício do seu próprio Filho para salvar o pecador. Estas foram as últimas palavras de Jesus antes da sua ressurreição, ou antes de partir para o Pai. Está consumado, está terminado. A vitória está garantida. O Senhor Deus foi honrado pelo Filho. Por isso ele disse, o Pai ama o Filho. E ele revelava a obediência dele ao Pai pelo grande amor, ou seja, a grande obra com que ele realizou em obediência ao seu Pai. A prova é a ressurreição. Sim, a prova de quando Jesus vai usar, ou quando Jesus usou as chaves da morte, é a ressurreição. A Bíblia Sagrada diz que no capítulo 16, versículos 4 e 5 de Marcos, veja o que a Bíblia registra sobre a ressurreição de Jesus. E entrando no sepulcro, está falando das mulheres que foram lá no domingo de manhãzinha cedo para ver o corpo de Jesus no sepulcro, levar alguns ungüentos para ungí-lo, algumas flores para colocar no túmulo de Jesus. E elas chegando lá, a Bíblia diz que entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram assustadas. O jovem, porém, lhe disse, não tenham medo, buscais a Jesus que foi crucificado.
o que ele estava afirmando: eu sei que vocês estão aqui buscando a Jesus, o que foi crucificado e foi sepultado aqui. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Marcos capítulo 16, versículos 5 e 6, registra com muita categoria e precisão e clareza a ressurreição do Senhor Jesus. Não por mim, não pelas mulheres, não pelos discípulos, mas pelo anjo que estava sentado à mão direita, ou o lado direito onde Jesus havia sido sepultado. Isso prova que durante os dias, as horas, os minutos, os momentos que ele esteve ali, o anjo do Senhor ou os anjos de Deus o acompanharam. Estiveram presentes com Jesus durante todo o tempo que ele estivera na tumba, durante o tempo que ele estivera na sepultura. Isso nos alegra muito. Naquele momento, quando ele levanta da sepultura, ele está usando as chaves da morte. Ele está levando cativo a morte. Ele está destruindo a morte. Acredite nisso. Por isso que João, do Apocalipse, diz que ele mesmo, Jesus, testificou dizendo que tem em suas mãos a chave da morte. Então ele utilizou no momento da sua ressurreição. No momento da morte ele declara que a morte está vencida, mas na sua ressurreição ele fez uma declaração palpável de que a morte jamais poderia vencer aqueles que morrem ou dormem no Senhor Jesus. E continua a palavra de Deus mostrando sobre essa questão, agora em Atos capítulo 1, versículo 3. Lucas, o médico, o servo do Senhor Jesus, escreveu dizendo o seguinte: e o que vivo e fui morto, aliás, desculpa, eu estou lendo aqui Apocalipse, certo? Diz o seguinte, eu vou agora repetir Atos capítulo 1, versículo 3. Ele diz o seguinte: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Agora ele fala dos seus discípulos. Ele reúne os seus discípulos, ele fala dos seus discípulos, a trajetória deles, e ele vai dizer aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Atos capítulo 1, versículo 3. Jesus, depois da ressurreição, ele esteve 40 dias aqui com os seus discípulos. E durante esses 40 dias, ele falou dos seus discípulos concernente às coisas do reino dos céus. Porque só ele conhece realmente os céus de Deus. De lá ele veio e para lá ele retornou, aqui em Atos capítulo 1. Portanto, a Bíblia diz que durante 40 dias ele falou de coisas concernentes ao reino e apresentou provas vivas, palpáveis. Uma vez ele se apresentou aos seus discípulos e havia um deles chamado Tomé que não estava presente. Quando Tomé voltou, disseram: olha, o Senhor Jesus ressuscitou e ele apareceu a nós. Daí Tomé disse: olha, eu não acredito nisso. O homem foi dilacerado na cruz, ele foi colocado numa tumba, colocado uma grande pedra sobre a sua boca, sobre a boca, a porta da tumba, do sepulcro. Eu não acredito nisso que ele tenha ressuscitado. Tomé usou, infelizmente, de incredulidade quanto às promessas anteriormente ditas por Jesus. E numa outra ocasião, Jesus apresentou os seus discípulos e Tomé estava presente. E ele chamou Tomé e disse: Tomé, aproxima-te de mim. Coloca o teu dedo no lugar dos cravos, põe a tua mão no meu lado, onde a lança ultrapassou meu corpo, e veja que sou eu, porque o espírito não tem ossos e carne como eu. Tomé, naquele momento, ele acreditou perfeitamente que Jesus tinha ressuscitado. Ele cai diante de Jesus. Senhor Deus e Deus meu,
como que dizendo, perdoa a minha incredulidade. Jesus se volta para Tomé e diz, seja crente, não descrente. Bem-aventurado é aquele que não vê e crê. Você crê assim na ressurreição de Jesus? Você crê que a ressurreição de Jesus te libertou da morte eterna, o inferno? Se lembra das mensagens de João 3,16? Portanto, Jesus estava usando ali na sua ressurreição as chaves da morte. A morte foi destruída na ressurreição do Senhor Jesus. Não adoramos um Cristo morto, não adoramos um Cristo estátil, não adoramos um Cristo crucificado, não adoramos um Cristo de rosto triste ou um Cristo sujeito aos cravos, à morte e ao sofrimento. Não, nós adoramos um Cristo registrado em Apocalipse capítulo 1. Aquele Cristo totalmente diferenciado, glorificado diante de Deus, diante dos anjos, aquele que um dia voltará, e disse João que seremos semelhantes a ele, aqueles que creem nesse Cristo ressuscitado. Jesus realmente é a grande prova de que a morte foi aniquilada. Agora, Apocalipse capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz, o próprio Jesus dizendo, se apresentando a João, ele disse, e o que vivo? Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. A morte não mais teria domínio sobre ele. E tenho as chaves da morte e do inferno em minhas mãos. Portanto, percebe-se que Jesus venceu a morte. A morte não mais terá domínio sobre o Senhor Jesus. As chaves da morte foi usada por Jesus para invadir o ambiente mortal, para invadir a aniquilação da alma, do corpo e do espírito, e Jesus arrebentou através da sua morte na cruz do Calvário. Ele nos trouxe a liberdade através da sua morte e da sua ressurreição. Paulo disse que ele morreu pelos nossos pecados, por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Por isso, aquele que crê em Jesus jamais morrerá. Ele tem vida e vida em abundância. E são esses os textos que nós temos aqui, e para terminar essa mensagem, mostrando para o querido irmão, fortalecendo a sua fé, a sua esperança, os seus princípios e conceitos bíblicos, e você que ainda não é salvo, que não tem essa esperança, que possa obter, e ela só pode ser obtida na pessoa do Senhor Jesus, aquele que foi morto, sepultado, ressuscitado e agora está sentado à direita de Deus e está intercedendo por nós. Jesus é a vida dos que creem nele. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? João capítulo 11, versículo 25 e 26. Jesus disse isso logo após a ressurreição de Lázaro, para animar as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, e ele disse isso para uma delas. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Esse é o nome pelo qual Deus se apresenta em Êxodo capítulo 14, quando fala com Moisés, quando Moisés pergunta para Deus, quem és tu, Senhor? Eu preciso informar para Faraó, a quem eu vou levar o recado, quem está me mandando? Ele diz, eu sou o que sou. Diga ao povo, eu sou o que sou, me enviou a vós. Jesus ainda continua usando os mesmos adjetivos porque ele é Deus. Ele diz, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai reviver. Crês tu isto? Portanto, Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é o poderoso. Ele está usando aqui as chaves da morte, destruindo totalmente a morte, através da qual vivemos com medo durante toda a nossa vida. João capítulo 5, verso 24, ele afirmou dizendo, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra,
Quem atende, entende e atende a minha palavra, tem a vida eterna. Não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. João 10, verso 10, a parte B do verso, ele diz: porque eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Assim como eu vivo, vós vivereis. João capítulo 10, versos 28 a 30, ele diz: eu dou-lhes a vida eterna, aqueles que creem, e nunca mais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais Deus, disse ele, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. E ele termina dizendo: eu e o Pai somos um. Portanto, que maravilhoso, que glorioso, que magnífico é Jesus para aqueles que creem nele, para aqueles que adoram a ele, para aqueles que abrem o seu coração para ele. Finalmente, a Bíblia diz que ele fechou a porta da morte. Quando ele disse está consumado, ele estava colocando um fim à morte eterna no inferno. A morte eterna separada de Deus, banido da face de Deus e da glória do seu poder. Creia agora. É este Jesus que nós pregamos. É este Jesus que nós cremos. É este Jesus que nós adoramos. É este Jesus que nós esperamos um dia voltar dos céus. É com este Jesus que um dia eu, você, nós, que recebemos a Ele como Salvador, iremos morar para sempre, onde não há tristeza, nem dor, nem pranto, nem lamento, porque todas as coisas ficaram no esquecimento. Deus colocou tudo no esquecimento na pessoa de Jesus no momento que ele morre, levando os nossos pecados, perdoando individualmente cada um deles, lançando nas profundezas do mar. Nunca mais se lembrará deles em julgamento. Declarou-nos justificados. Romanos capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há. Desculpe, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, único, soberano Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina. Obrigado pela Tua palavra que revelam para nós esses segredos que até então fora oculto aos nossos olhos espirituais, mas através do Senhor Jesus, da escrita inspirada da Tua palavra, dada a intervenção do Espírito Santo, podemos compreender com muita clareza essas maravilhas do Pai. Deus abençoa as pessoas que me assistem neste momento. Fala, Senhor, aos seus corações. Fortifica, fortalece e firma os salvos em Cristo Jesus e aqueles que não são salvos, que procurem o mais rápido, o mais cedo possível, abrir o seu coração, recebendo este Cristo ressurreto, vivo, gloriosamente vivo e pronto para nos salvar. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe. Te aguardo na próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.